Fala, galerinha do YouTube, beleza? Então vamos agora para o nosso estudo de membros superiores, nosso estudo de radiologia de membros superiores. Então nós vamos estudar agora um pouquinho sobre as mãos, os punhos, vamos estudar também o antebraço, o nosso braço, vamos estudar o nosso ombro, vamos estudar a escápula e vamos estudar a nossa clavícula, beleza? Então, nós vamos estudar os membros superiores, né? Os nossos raios-x dos membros superiores. E para isso nós vamos começar com o nosso estudo de mão. E a nossa mão, nós temos uma rotina de mão. Qual é a rotina de mão? Então, a rotina muito utilizada na nossa prática é o PA de mão e a oblíqua. Então, nós fazemos um PA. Então, essa daqui vai ser a posição da nossa mão. Lembrando que a posição anatômica, nós fazemos um AP. Só que, para fazer o estudo radiográfico da mão, nós vamos fazer um PA. Vamos olhar aqui a nossa imagem radiográfica. Então, ó, essa imagenzinha aqui vai mostrar o nosso PA de mão. Ok? Lembrando que quando nós fazemos a posição anatômica, nós ficamos com a palma da mão voltada para frente. Nós falamos que a mão fica em supinação. Correto? Só que quando nós vamos fazer um estudo radiográfico, nós fazemos um PA. Beleza? Então, ó, PA de mão. Correto? E a outra incidência que nós vamos fazer é chamada oblíqua. Essa oblíqua de mão, nós vamos fazer esse movimentozinho aqui. Correto? A gente faz como se fosse um sinalzinho de OK, e depois a gente afasta dele e faz uma oblíqua. Beleza? E por que a gente não faz um perfil? Por que a gente não faz um perfil? Porque quando a gente faz um perfil de mão, se vocês analisarem, ó, os dedos vão ficar o quê? Um sobrepondo o outro. Os dedos vão se sobrepor. Então, como vai ter uma sobreposição das mãos, a gente faz uma oblíqua. Quando a gente faz essas oblíquas, ó, vocês podem analisar que os dedos, ó, vão ficar todos à mostra. A gente consegue ver uma outra imagem, uma imagem bidimensional dos nossos dedos. Por isso que a gente vai fazer uma oblíqua. Então, a rotina de mão vai ser um PA e uma oblíqua. Então, a gente faz um OK, OK. E aí separa um pouquinho o dedinho e vira uma oblíqua. Mas vamos voltar lá para o nosso PA de mão. Então, nós temos aqui o nosso passo a passo de PA de mão. Então, para nós realizarmos essa incidência, nós podemos fazer de duas formas. A gente pode fazer com chassi dividido. Aqui nessa imagem, ó, ele vai utilizar o chassi dividido. Ele pegou aqui, provavelmente é um chassi 24 por 30, e ele fez uma divisão. Ó. Como que ele faz essa divisão? Ele pode fazer com uma placa de chumbo ou pode fazer somente com um colimador, utilizando a colimação correta e restrita. Ele faz aqui, ó, a colimação e faz o PA desse lado e utiliza a oblíqua deste outro lado. Beleza? Só que hoje, com as placas de imagem, com a radiologia digital, nós utilizamos uma única placa, uma placa única, aonde você utiliza somente uma incidência. Como assim? Então, nós vamos fazer o PA, depois a gente faz a oblíqua. Ok? Então, aqui para o nosso vídeo, nós vamos fazer uma incidência de cada vez. Correto? Então, fazendo uma incidência de cada vez, nós vamos fazer como se fosse um chassi apropriado para uma única incidência. Ok? Então, vamos para o passo a passo.
Aqui, ó, para nós fazermos extremidades, pessoal, vamos nos atentar para alguns fatos. A posição do paciente, para nós fazermos o nosso PA de mão, é importante que o paciente fique principalmente nas extremidades da mesa. O que é a extremidade da mesa? Vamos dar uma olhadinha sobre as extremidades da mesa. Aqui, ó, só para a gente analisar essa imagem. Então, o paciente está na extremidade da mesa, que fica muito mais fácil para ele se posicionar. Vou ver uma outra imagem aqui, ó, que ele fica na extremidade da mesa. Vamos analisar aqui. Tá vendo? A extremidade da mesa e o paciente fica nessa extremidadezinha que fica muito melhor para nós fazermos o exame. Então, sempre nas extremidades da mesa. Então, vamos voltar para analisar a imagem. Então, o paciente na extremidade da mesa e o chassi vai ficar, ó, diretamente em contato com a mão do paciente. Aí você pode me perguntar, mas professor, por que ele não fica dentro do book? Por que aqui na mão ele não fica dentro do book? Já que a gente faz exames de crânio, de abdômen, de coluna, eles ficam dentro. Por que na mão ele vai ficar aqui, ó, fora? Por que a gente faz exames dentro e fora do book? Então, vamos analisar. Para isso, nós temos uma regra. Vamos relembrar a nossa regrinha. Qual é a regra? Quando uma estrutura for maior que 10 centímetros, nós fazemos o exame utilizando o book. E quando uma estrutura for menor que 10 centímetros, a gente vai realizar esse exame com a anatomia de interesse fora do book. Então, se nós analisarmos, ó, aonde o raio central está vindo até o chassi, a mão ela tem aqui, ó. Se nós fizermos dessa forma, a mão ela vai ter do raio central até o chassi, ela vai ter aqui no máximo 3 a 4 centímetros. 3 a 4 centímetros é maior ou menor que 10? Menor. Então, se é menor que 10, eu faço fora do book. Quando uma estrutura for maior que 10 centímetros, eu faço dentro do book. Por quê? Por causa das radiações secundárias, que elas são o quê? Prejudiciais à imagem radiográfica. Beleza? Então, extremidades de um modo geral, seja membros superiores ou membros inferiores, nós faremos, maioria deles, ó, fora do book. Salvo em caso de membros inferiores, quando tiver suspeitas de fratura. Aí a gente não mexe no paciente. Nos superiores também, aí a gente faz dentro do book. Beleza? Quando há risco iminente de morte. Fora isso, nós fazemos em contato direto com o nosso chassi ou placa de imagem. Então, tendo essas primeiras observações, vamos analisar a nossa mão. Então, a mão ela é constituída de quê? Nós temos o punho, que são os ossos do carpo. Nós temos essa área aqui, central da nossa mão, que são os metacarpos. E nós temos os nossos dedos, que são as falanges. Então, essas são as subdivisões. Esse dedo aqui, ó, é chamado de primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo e quinto dedo. O famoso dedo mindinho é o quinto dedo. E o nosso polegar é conhecido como primeiro dedo. Ok? Então, nós precisamos entender como que funciona a numeração dos dedos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dedo. É importante que a gente saiba isso. Então, posição do paciente para fazer esse exame, fazendo o nosso passo a passo. Então, ó, PA de mão, passo a passo do paciente. Beleza? Posição do paciente, sentado. Então, posicionamento do paciente, sentado. Planos e linhas. Mesma coisa, ele não está fazendo aqui um PA, plano médio sagital perpendicular, plano médio coronal paralelo ao filme.
Distância foco-emissor ao filme radiográfico, 1 metro, normal. Chassi, para nós fazermos aqui, nós podemos analisar a mão do paciente. Então, em um adulto, nós podemos fazer com 24 por 30. Se for a placa de imagem, costuma ser aquela placa maior, né, de 35 por 43, e a gente faz a colimação. Então, de 24 por 30, ou dependendo da mão do paciente, você pode pegar um maior ou um menor, ou um 30 por 40, ou um 18 por 24. Mas, de modo geral, 24 por 30. Sentido, ó, longitudinal. Quando vai fazer uma única imagem longitudinal. Uma única imagem longitudinal. Beleza? Numerador. Numerador, nós temos uma regrinha para mão. Mãos e punhos, o numerador ele vai ter uma regra específica. Qual é essa regra específica? Quando for mãos e punhos. Devido à questão da posição anatômica, ao qual ela faz um AP, só que no nosso posicionamento nós fazemos um PA. Então, o numerador ele também vai se inverter. A nossa identificação vai se inverter. Então, peguem a regrinha do numerador quando for mãos e punhos. Somente quando for mãos e punhos. Qual é essa regra? Então, ó, essa regra é muito fácil de aprender. Mãos e punhos em PA, numerador fica em AP. Vou repetir. Essa regra é muito fácil de aprender. Mãos e punhos em PA, numerador fica em AP. Por quê? Porque nós aprendemos até agora que se alguma estrutura do nosso corpo fica em PA, o numerador também fica em PA. Só que na radiologia nós temos muitas exceções. Então, mãos e punhos em PA, o numerador mãos e punhos ele vai ficar em AP. Correto? Por quê? Porque ele vai acabar ficando no lado esquerdo. Então, para não falar que vai ficar do lado esquerdo, a gente vai falar que ele vai seguir em relação aos dedos. Como assim? Quando for aqui a mão direita, o numerador segue o primeiro dedo. E se fosse a mão esquerda, o numerador iria manter o numerador, porém ele vai ficar no quinto dedo. Mão direita, primeiro dedo, mão esquerda, quinto dedo. Façam esse teste aí no caderninho de vocês. Coloque a mão aí sobre um caderno e deixe o numerador, faz com a mão direita, seguindo o primeiro dedo, e a mão esquerda você vai ver que ele vai seguir o quinto dedo. O numerador ele não sai do chassi, tá? Então, para você identificar, pega a musiquinha. Então, ó, mãos e punhos muito fácil de aprender, pois eles ficam em PA e o numerador fica em AP. Mãos e punhos é muito fácil de aprender, porque eles ficam em PA e o numerador fica em AP. Se for a mão direita, segue o primeiro dedo. Se for a mão esquerda, vai seguir o quinto dedo. O numerador não se move, ok? O raio central. O raio central ele vai ser perpendicular ao filme. Ó. Raio central perpendicular ao filme. E o ponto anatômico? Vamos analisar esse ponto anatômico. Ponto anatômico vai ser na terceira articulação metacarpo-falangiana. Terceira articulação metacarpo-falangiana. O que seria essa terceira articulação metacarpo-falangiana? É a articulação que liga os metacarpos às falanges. Mas ele fala que é na terceira. Sim, na terceira. Vamos analisar. Ó. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo. Então, a articulação que liga o metacarpo às falanges é a articulação metacarpo-falangiana. Então, ele fala que é na primeira, segunda, terceira articulação metacarpo-falangiana. Ok?
E o ponto anatômico nós já sabemos. E o KV? O KV nós vamos tirar do ponto anatômico. Então, se é na terceira articulação metacarpofalangiana, eu vou medir daqui até o chassi. Dá no máximo, pessoal, daqui, ó, terceira articulação, ao filme radiográfico, dá no máximo 3 a 4 centímetros, não passa disso. Então, se nós analisarmos que a mão aqui, desse paciente, tem 3 centímetros de espessura, vamos lá. 3 vezes 2, 6. Com uma constante de 30, 36. Então, aqui, podemos utilizar 36 kV. E o MAS? Qual é o cálculo do MAS? Vamos relembrar também. Quando uma estrutura for menor que 10 centímetros, o MAS ele também vai ser de 10%. Então, aqui é menor que 10 centímetros, 10% de quem? Do meu KV. Então, se dá 36 kV, vou utilizar 3,6 MAS. Então, farei essa incidência com 36 kV e 3,6 MAS. Respiração, apneia, somente para o paciente não se mexer, ficar bem parado. E a patologia, fraturas, corpo estranho, ou seja, algo que tenha aqui introduzido na mão do paciente. Uma possível luxação também é possível, correto? Então, essa aqui é a radiografia da mão. Então, falando de forma rápida, como que ficaria? Posição do paciente sentado, verificar se não há nenhuma estrutura aqui próxima ao corpo do paciente, fazer a colimação restrita para não ter radiação secundária. Se for mulher, perguntar sempre se há suspeita de gravidez, correto? E fornecer para ela um material apropriado para a proteção do feto, caso haja necessidade. Então, a posição do paciente sentado, planos e linhas, plano médio sagital perpendicular, coronal paralelo. Distância foco filme 1 metro, chassi 24 por 30, sentido longitudinal. Numerador, mãos e punhos em PA, numerador fica em AP. Então, AP, mão direita, segue o primeiro dedo. Raio central perpendicular, ponto anatômico na base da terceira articulação metacarpofalangiana. KV, vou retirar do meu ponto anatômico até o chassi. Então, vimos que deu 3 centímetros. 3 vezes 2, 6. Com uma constante de 30, 36. MAS de 10%. A estrutura menor que 10 centímetros. Então, 36 com 3,6 de MAS, respiração apneia, patologia, suspeitas de fratura, corpo estranho ou luxação. Beleza? Bem tranquilo o PA de mão, né? Tem muito aí nos hospitais e nas clínicas, bem fácil de fazer. Então, a rotina é PA e oblíqua. Então, essa oblíqua nós podemos fazer de 2 formas. Quando é para os dedos, nós vamos fazer essa oblíqua aqui. Quando é para a mão, nós vamos fazer essa oblíqua. Então, a oblíqua utilizada vai ser essa daqui, pessoal, tá? Então, essa é uma oblíqua de mão. Beleza? Então, vai ficar nessa posiçãozinha aqui, a mão do paciente. Encostado no chassi. Então, a oblíqua ela é bem parecida com o PA de mão. Depois que você sabe o passo a passo do PA, a oblíqua é praticamente a mesma coisa. Você só vai fazer isso que a gente chama em forma de leque. Né? Então, ó, em forma de leque, para você pegar toda a estrutura. E essa oblíqua, ó, vamos analisar aqui. Posição do paciente, sentado, planos e linhas. Aqui, como a mão está obliquada, nós vamos falar que o plano médio sagital e plano médio coronal estarão obliquados a 45 graus, correto?
plano médio sagital e plano médio coronal estarão obliquados a 45 graus. Distância foco-filme, 1 metro. Distância foco-filme, 1 metro. Chassi que nós vamos utilizar, 24 por 30. Sentido do chassi, longitudinal. Sentido do chassi, longitudinal. E o numerador? Agora é muito fácil de aprender. Mãos e punhos em PA, numerador fica em AP. Mãos e punhos em PA, numerador fica em AP. Mão direita, primeiro dedo. Mão esquerda, quinto dedo. Beleza? Raio central perpendicular. E o ponto anatômico, terceira articulação metacarpo-falangiana. Isso mesmo, no mesmo ponto anatômico do PA de mão. Terceira articulação metacarpo-falangiana. Beleza? KV. Vamos medir da mesma forma, da terceira articulação metacarpo-falangiana, que é onde está a setinha, até o chassi radiográfico. Então, vai dar mais ou menos a mesma coisa, pessoal. 3 a 4 centímetros. Vamos fazer agora com 4 centímetros. 4 vezes 2, 8. Uma constante de 30, 38. MAS 10% do KV, 38 com 3,8 MAS. Professor, lá eu faço 40 com 4. Ok, não tem problema algum. 40 com 4, 3,8. Não vai ter tanta influência em relação à imagem. Beleza? Mas aqui a gente vai explicando a forma correta de se fazer. Respiração, apneia, patologia, suspeitas de fratura, luxação, corpo estranho. Então, rotina de mão, PA e oblíqua. Rotina de mão, PA e oblíqua. Muito tranquilo, galera. Tá? Não tem mistério nenhum para poder fazer. Outro exame que é muito utilizado, principalmente em crianças, se chama idade óssea. Um exame muito realizado em crianças se chama idade óssea. E para que serve essa idade óssea? Vamos analisar a imagem. Essa idade óssea ela é muito utilizada para desenvolvimento ósseo da criança. Por quê? Porque tem crianças que têm 10 anos e parece que tem 14, que é muito desenvolvida. Então, o desenvolvimento ósseo dela está bem desenvolvido. Porém, tem crianças que têm 12 anos que parece que têm 8, que não estão bem desenvolvidas. A idade óssea dela não está bem desenvolvida. E eles conseguem, né, o médico consegue avaliar através de uma tabela, chamada tabela de Greulich-Paille, que é uma tabela de desenvolvimento ósseo da criança. Ok? Então, o nome desse exame se chama idade óssea. Para que nós venhamos a realizar esse exame de idade óssea, é importante, ó, mesma coisa, posição do paciente. O paciente vai ficar sentado, correto? Com mãos e punhos comparativos. O que é comparativos? Ó, mãos e punhos, ó, dentro do chassi. O punho e a mão precisam estar inclusos, ó, ou incluídos dentro do chassi. E aí, ó, se vocês analisarem, ó, mãos e punhos comparativos. Beleza? Então, essa daqui é a posição para idade óssea. Então, pessoal, ó, aqui, ó, de novo, nosso passo a passo. E como que fica aqui o nosso passo a passo para idade óssea? Lembrando, tá vendo a centralização, ó? Centralização do raio, ó, tá no meio do chassi. Centralização no meio do chassi. Ok? Então, vamos lá, vamos analisar a nossa imagem.
Posição do paciente sentado. Posição do paciente sentado. Planos e linhas. Plano médio sagital perpendicular. Plano médio coronal paralelo ao filme. Distância foco filme. Distância foco filme, 1 metro. Tá? Chassi que nós vamos utilizar. Então, depende da criança, depende da estrutura. Então, pode ser um 30 por 40, dependendo da criança, você pode utilizar um 24 por 30 ou um 30 por 40 transversal. Então, aqui o ideal é que nós venhamos a utilizar um 30 por 40 transversal, pessoal. Transversal. E o numerador? O numerador você vai colocar aqui, ó, em AP, numerador em AP, na porção superior. Então, você pode colocar aqui em AP, coloquei aqui para vocês, ó, no centro do chassi, em AP, na porção superior ou inferior. Ok? Só não pode sobrepor a estrutura, só não pode ficar aqui no meio. Você pode colocar em AP na porção superior ou inferior. Então, porção superior. É importante aqui, pessoal, no numerador, que você coloque uma letra de identificação, colocando D de direito e E de esquerda. Por quê? Para o médico poder saber qual é a mão, direita e esquerda. Então, você pode colocar um Dzinho ou uma letra E para poder identificar, ok? Então, dentro do numerador, você bota um D e um E, porque você está fazendo um comparativo, beleza? Então, em AP, na porção superior. Raio central perpendicular, raio central perpendicular. Ponto anatômico, pessoal, vai vir aqui, ó, no centro do chassi. No centro do chassi, porém, vai vir aonde? Já que nós estamos fazendo mão, na base das terceiras articulações metacarpofalangiana, pessoal. Tá vendo? Vai vir centralizada aqui no centro do chassi, porém, essa linha transversal do colimador tem que estar passando, pessoal, ó, na base da terceira articulação metacarpofalangiana. Beleza? E o KV? O KV vai ser a mesma coisa. Sabendo-se que a mão tem uma estrutura de 3 a 4 centímetros, se fecharmos com 4, né? 4 vezes 2, 8. Uma constante de 30, 38. MAS de 3,8. Beleza? MAS de 3,8. Respiração apneia, patologia, idade óssea, ok? Então, aqui não é exames de emergência, são exames clínicos. Então, a gente não utiliza para visualização de fraturas, a gente visualiza para verificar a idade óssea, ok? Então, é um exame clínico. Tranquilo, galera? Então, bem fácil de se fazer também esse examezinho que se chama idade óssea. E outro exame que nós vamos fazer, outra rotina, é a rotina de punho. Rotina de punho, que são os ossos do carpo. Quais são os ossos do carpo? Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Então, são duas fileiras dos ossos do carpo, que ficam no nosso punho. Tranquilo? E qual é a rotina básica de punho? A rotina básica de punho é PA e perfil. Agora sim, rotina de punho, PA e perfil. Beleza? Então, vamos analisar o nosso PA e perfil. Então, pessoal, vamos analisar. Agora,
Por que a mão dele está para fora? Está segurando o chassi. Porque agora, ó, a minha área de interesse é o punho. São os ossos do carpo. Então, os ossos do carpo, o punho, tem que estar centralizado no chassi. E ele faz aqui como se fosse um gancho, enganchando aqui assim, ó, que é para justamente o punho ficar mais próximo ainda do chassi radiográfico, beleza? Então, ele faz isso para poder colocar essa partezinha, ó, mais encostada no chassi, tem um contato mais próximo do chassi. Tranquilo? E aí o passo a passo é bem parecido com o da mão. Então, a posição do paciente sentado, se possível, colocar sempre nas extremidades da mesa. Paciente sentado, fazer a colimação correta. Lembrando sempre, pessoal, que aqui está aparecendo o transversal porque ele está fazendo uma divisão, mas nós vamos falar das incidências de forma única. Então, vamos analisar somente essa estrutura aqui, ok? Somente o PA. Então, ó, posição do paciente sentado, planos e linhas, plano médio sagital perpendicular, plano médio coronal, paralelo ao filme, distância foco-filme, 1 metro, distância foco-filme, 1 metro, chassi utilizado, 18 por 24, pessoal. Por quê? Porque minha área de interesse agora diminuiu, tá? Então, 18 por 24 é o mais utilizado. Posso fazer no 13? Pode, tá? Mas o mais utilizado é o 18 por 24. Sentido longitudinal. Fazendo somente uma incidência, pessoal, vamos colocar o chassi longitudinal. E o numerador? É muito fácil de aprender. Mãos e punhos em PA, numerador fica em AP. Mãos e punhos em PA, numerador fica em AP. Mão direita, primeiro dedo. Se fosse a mão esquerda, seguiria o quinto dedo, beleza? Só, pessoal, que ele só vai trocar as mãos. O numerador, ele não vai sair daqui. O numerador, ele não sai daqui. As mãos que serão trocadas. Então, a mão direita, primeiro dedo. Mão esquerda, quinto dedo. Beleza? Mãos e punhos em PA, numerador fica em AP. Raio central perpendicular ao filme. E o ponto anatômico, pessoal, ó, não tem mistério, no centro do carpo. Ponto anatômico no centro do carpo, no centro do punho, pessoal. Então, ó, ponto anatômico no centro do carpo. Para nós medirmos a mesma coisa, tá? Então, o punho aqui ele tem, no máximo, 5 centímetros, ok? No máximo. Vamos fazer com 5 centímetros, só para dar uma variada. 5 vezes 2, 10. Com uma constante de 30, 40. MAS, aqui, ó, a estrutura é maior ou menor que 10 centímetros? Não é menor? Então, nós vamos fazer esse MAS com 10%. Então, se deu 40 kV, vamos utilizar 10% desse kV, que vai dar 4. Então, 40 kV com 4 MAS. Beleza? Respiração apneia, patologia, mesma coisa. Pode ser suspeitas de fratura, pode ser uma luxação, corpo estranho e assim por diante. Tranquilo? Então, esse daqui é o nosso PA de punho. E aí, agora, para nós finalizarmos a aulinha de hoje, nós vamos falar do perfil. Olha o perfilzinho de punho. Perfil de punho. Então, esse perfil de punho, pessoal, nós podemos fazer ele com a mão, ó, unida, ó. Os dedos ficam unidos, tá? Não faz assim não, os dedos unidos dessa forma, como se fosse um golpe de karatê. Então, os dedos unidos, ó. Beleza?
Então, vamos analisar a imagenzinha aqui. Lembrando sempre, pessoal, que ele está com esses apoios, que ele estava fazendo com filme dividido, tá? Só que nós vamos fazer de forma única. Então, vamos analisar somente a imagem. Então, posição do paciente, sentado. Planos e linhas, agora mudou. Plano médio sagital em PA ficava perpendicular. Agora, ó, o plano médio coronal que vai ficar perpendicular. Então, planos e linhas é perfil, plano médio coronal perpendicular, plano médio sagital agora vai ficar paralelo ao filme. Distância foco filme, 1 metro. Distância foco filme, 1 metro. Chassi utilizado, 18 por 24. Chassi, 18 por 24. Sentido longitudinal, pessoal. Sentido longitudinal acompanhando o punho do paciente. Longitudinal acompanhando o punho do paciente. E o numerador, pessoal, a mesma coisa. Mãos e punhos em PA, numerador fica em AP, mesmo nesses casos aqui. Então, o numerador ficaria em AP. Mãos e punhos em PA, numerador fica em AP. Raio central perpendicular, sem angulação. E o ponto anatômico? No centro do carpo. Aqui ele chama de centro do carpo. Só que se nós analisarmos aqui anatomicamente, vai vir, ó, na porção distal do rádio, ó, rádio. Então, como que eu sei que é o rádio que é a una? Então, o rádio é meu polegar, que a gente chama de anteninha do rádio, ó, anteninha do rádio. Então, rádio e una. Rádio e una. Então, ó, rádio. Então, ele vai entrar aqui, ó, vai incidir na porção distal do rádio. Porção distal do rádio, próximo ao processo estiloide do rádio. Porção distal, porção proximal. Porção distal, porção proximal. Então, ó, nos livros vocês vão encontrar muito ele falando no centro do carpo. Pode ser centro do carpo, só que ele vai incidir, ó, justamente aqui. Então, ó, ou você fala centro do carpo, ou você fala porção distal do rádio, beleza? E aqui o nosso KV. Nosso KVzinho nós vamos medir daqui, da porção distal do rádio, até o chassi. Supondo que seja 5 vezes 2, né? Aqui na realidade dá um pouquinho mais. Então vamos acrescentar mais alguns centímetros. Lembrando que como que a gente mede, pessoal, para a gente não cair no esquecimento? Nós temos um aparelhinho chamado espessômetro, correto? Nós utilizamos o espessômetro para que ele traga para a gente a medida real da espessura do paciente. Beleza? Mas aqui a gente vai no olhômetro. Então, ó, supondo que tem aqui 6 centímetros, 6 vezes 2, 12. Uma constante de 30, 42. A constante, pessoal, sabe que tem variação de aparelho para aparelho, mas aqui a gente mantém, né, uma constante para ficar mais fácil o aprendizado de vocês. Então, 42, MAS 10%, 42 kV, com 4,2 MAS. Respiração apneia, patologia, suspeitas de fratura ou luxações. Então, tem até alguns tipos aqui de luxações e fraturas que é muito comum em concursos, que eles colocam até para vocês aqui, ó. Fraturas conhecidas como Barton, Colles e Smith. São fraturas específicas da região distal do nosso rádio e da nossa una. Beleza? Então, ó, demonstra fraturas ou luxações da porção do rádio ou una. Tranquilo? Então, pessoal, vimos na aulinha de hoje a rotina de mão, que é PA e oblíqua,
Vimos também a idade óssea e vimos a rotina de punho, que é PA e perfil. Beleza, galera? Então, nossa aulinha de hoje encerra por aqui. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, vamos nos comunicar, hein? Seja pelo YouTube ou seja pelo WhatsApp. Um grande abraço para vocês.